Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Tudo bem, estamos de volta no Jornal da Cultura. São 11 horas e 38 minutos, 11h38. E hoje a gente está recebendo aqui a Andréia Leiter e também a Carol Cel, que são conselheiras tutelares, e assim que fala, que bonito, no plural é bonito falar, né? Isso mesmo. Obrigado por estarem conosco no dia de hoje, o dia 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Andréia, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada. Carol, seja bem-vinda também. Bom dia, muito obrigada. Aqui. Isso. Bom dia, Marlon, né, Tiago, obrigado pelo convite, né, para nós estarmos aqui hoje, falando desse dia, né, desse combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Bom, vamos começar contando um pouquinho da história desse dia, né? Inclusive, no começo do jornal eu falei aqui meio por cima, mas é uma homenagem à menina Araceli, né? 8 anos de idade, você imagina a situação, né, gente? 8 aninhos de idade, foi sequestrada, violentada, assassinada. E a partir de então a preocupação foi maior nesse sentido, Carol? Realmente, através de uma lei, né, número 9.970, de 17 de maio, que ela foi oficialmente aprovada, né, sendo escolhido o dia 18 de maio, né, para o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Uhum. Então, essa data, na realidade, ela foi criada, né, com o intuito de ajudar e combater esse mal que destrói a vida de milhares de jovens, né, todos os anos. Então, por que surgiu essa data, né? Como você falou a respeito da Araceli, que foi cruelmente violada, né, e violentada e assassinada em Vitória, Espírito Santo, né, no dia 18 de maio de 1973. Aí eu peço para a Andréia, que ela vai estar contando um pouquinho da história, o que aconteceu com a Araceli. Bacana, vou falar, André. Vamos lá. Isso. Então, a Araceli Crespo tinha 8 anos e, na tarde do dia 18 de maio de 1973, saiu mais cedo da escola, autorizada pela mãe, que era viciada em cocaína e possivelmente traficante de drogas, para levar um envelope até um prédio no centro da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ao encontrar os destinatários da encomenda, Araceli foi drogada, espancada, estuprada e assassinada. Seu corpo permaneceu dias escondido em um freezer, desfigurado por um ácido corrosivo, até ser abandonado em um terreno e localizado, ironicamente, por uma criança que brincava no centro da cidade. Os suspeitos de envolvimento no assassinato pertenciam às famílias importantes desse estado, Espírito Santo, e eram conhecidos pelas festas que organizavam, onde drogas e violência sexual de menores eram as principais atrações. Os assassinos jamais pagaram por seu crime brutal, e o corpo da menina só foi enterrado 3 anos depois do assassinato. Que horrível, né? Essa é a história, então, da menina Araceli. Aparentemente a mãe compactou com tudo isso? Sim. Meu A Deus. mãe acabava violando o próprio direito da filha, né? Então, assim, hoje a gente não, né, se depara com vários casos que às vezes os próprios pais violam esse direito, né? E a violência sexual, né, ela não está, não é o estranho que vai cometer isso, tá? Geralmente, né, Carol? Geralmente não é um estranho. Geralmente são pessoas isso. mais Os próximas dados da criança. são, exatamente, são pessoas ali de dentro de casa, né? Isso, Mas aí vem aquela preocupação, e será que a gente consegue prevenir, de repente notar que um cidadão da família está tendo uma ação diferente com a criança, enfim, existe maneira de diagnosticar isso? Geralmente pelo comportamento da criança, né? E que nem a Carol falou, às vezes os próprios pais ajudam a violar esse direito quando a criança chega na própria mãe, comenta e a mãe diz não acreditar na criança. E fora sinais de comportamento, né? A criança era alegre, Então, mas isso quando já aconteceu, né? Sim, e tem como prevenir, notar que alguém da família ali está com intenções ali de... Só difícil, se né, realmente Carol? a criança, né,
Por mais que às vezes a criança, o adolescente, ele vai expor isso para um familiar, fica assim na dúvida, será que aconteceu mesmo? Né? Ou é coisa da Será que não é cabeça coisa da dessa sua criança? cabeça? Essa criança viu em alguma coisa, viu na televisão, está imaginando. Então, assim... É assim, é difícil a gente prever, realmente, né? A família prever, vai acontecer isso ou não. Mas o mais importante é sim a gente acreditar na criança. A criança não vai mentir ou por medo, né, de fazer uma denúncia, chegar no conselho, mas o que vai acarretar isso? Eu vou perder meu filho, não vou. Não, é muito importante que a gente fique atento aos sinais da criança e do adolescente e, com certeza, levar isso para frente com denúncia, para que seja averiguado mesmo a respeito desse direito violado. Acontece de às vezes, a criança nem perceber que ela está sendo abusada? Então, eu acredito, que nem falando, eu acho assim, a orientação, né? Trabalhar isso dentro do seio familiar, dentro das escolas, né? Trabalhar nesse sentido, o que é um toque na criança? Quando esse toque é legal, quando esse toque não é legal, sabe? A gente tinha vários projetos, né, para esse ano, desde o ano passado, mas aí veio a pandemia, né? A gente acabou se fechando um pouco, nós quanto Conselho Tutelar, né? Mas a gente quer fazer parcerias com as escolas, de estar trazendo esse assunto mais para as escolas, né, para eles verem, olha, esse toque é diferente, esse toque, né, não foi legal. Eu sentei no colo de alguém e teve um movimento diferente, passou a mão diferente no meu corpo. Né, ensinar as crianças onde pode tocar e onde não se deve tocar. Isso é importante, né? Com certeza. Muito. Olha, na cidade de Rio Verde, acredito que no ano passado aconteceu, vocês devem estar por dentro disso, né? Uma professora da rede de ensino infantil, ela já tinha sido acusada por algumas crianças de que havia abusado dessas crianças, o pessoal não levou muito a sério, de repente explodiu, foram mais de 10 crianças envolvidas, enfim, o Cabrini esteve por lá, ela está presa. Mas, enfim, se na primeira criança que denunciou, né, que falou, olha, a tia Rosa, o nome dela, a tia Rosa está abusando de mim. Se tivesse acreditado na criança, ou pelo menos investigado aquilo que tivesse acontecido, de repente não tinha sido tão amplo como foi, né? Então é importante que que a gente ouça a criança também, né? Isso, e eu acredito assim, a orientação acima de tudo. Né? A orientação da família, das escolas, né? Da sociedade em geral. Eu acredito assim, quando as pessoas têm ciência disso, que devem denunciar, não se calar, né? Tem que expor isso daí. Muito bem. E quando acontece na família, aí fica até mais difícil, né? O pessoal quer esconder e parece que deixa a criança de lado, né? Não, isso vai passar, isso não vai passar, né? O pessoal tem que denunciar, sim. Inclusive, nós vamos falar sobre denúncia daqui a pouquinho, mas só para a gente entender um pouquinho aqui. Existe abuso sexual e exploração sexual, né? Explica para a gente o que é o quê. Então, assim, há uma diferença, né, entre o abuso sexual e a exploração, apesar que os dois são crimes, né, de violência sexual. O abuso sexual, né, ele é quando um adulto que vai praticar esse ato libidinoso contra uma criança ou adolescente, que normalmente, né, vai ocorrer acontece por parentes ou pessoas próximas da família. Já a exploração sexual, ela consiste em usar a criança ou adolescente como meio de faturar, né, dinheiro, oferecendo a esse menor, né, de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. Carol, assim, só para a gente exemplificar, para o pessoal entender. É porque às vezes acha o seguinte, não, mas foi só um toque, foi isso, não. Abuso sexual, ele é muito amplo, não é apenas uma atividade sexual em si, né? Não é só o ato sexual, né? Assim, falar a penetração em si, né? Mas o toque, né? A passagem da mão, isso já é um abuso sexual. É um abuso sexual. Certo. Né? Tá. Agora, na questão da exploração sexual, eu te dou um dinheiro
né? Uhum. Em troca Algum tipo de do favorecimento em troca da relação sexual. Isso mesmo. Certo. E a criança, ela pode ter, aliás, pode ter, mas assim, qual que é a idade que discriminamos como uma exploração sexual? Até 14 anos. Até 14 anos. Abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Uhum. E para o abuso sexual também, Também. a mesma situação. Bom, e aí o pessoal já começa até a mandar questionamento daqui a pouquinho para a gente, mas vamos falar sobre o Disque 100. O Disque 100, ele é disponibilizado para realizar a denúncia, né? E aí, Andréa, quem é que pode denunciar? Apenas o familiar ou qualquer uma outra pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode estar denunciando, né? Lembrando que o Conselho Tutelar atua em cima de direito violado, tendo aí também como canal de denúncia o Disque 100 e também os nossos telefones no plantão e na nossa sede. Não sei se você já pode falar agora. A gente Claro, deixa fica à pro vontade. final. Vamos lá. Então, assim, nós temos o nosso telefone fixo, 3562-2759, o da sede, né, que funciona em horário comercial. E o nosso celular plantão, 99967-0116. Esse plantão, ele funciona 24 horas, né, sempre tem um conselheiro tutelar com ele, de plantão. E também nesse número temos o WhatsApp, que funciona também em horário comercial. Então, assim, tá sabendo de algum direito violado, pode nos acionar. Se quiser, não precisa se identificar. Denúncia pode ser em forma anônima, não precisa se preocupar. A preocupação não deixe de denunciar. Uhum. E o 190 também está disponível para isso, né? Eu acho que a nível nacional, sim. O 100. O Disque Disque 100, 100 então, e também né? o 190. Que é da Polícia Militar. Que é da Polícia Eles Militar. geralmente daí já direciona pra gente, né? Mas aí como é que acontece, Carol, a partir do momento que a pessoa denunciou? Eu pergunto isso porque, por exemplo, nós temos um questionamento que chegou pra gente, que ela diz o seguinte: é tão difícil para a vítima conseguir ser ouvida. Eu, quando criança, fui abusada, mas não estuprada. Mas tinha uns abusos. Mas como era um irmão da igreja, com uma moral elevada, os meus pais não acreditavam. Como que acontece hoje se uma pessoa denuncia? Existe uma investigação, uma abertura de investigação? Como é que acontece? Sim. É aberto um inquérito policial, né? Informado ao Ministério Público, onde o Ministério Público ele solicita essa instauração de inquérito policial. Uhum. Tá? Então vai haver uma investigação Isso. realmente, né? E Independente de quem seja. Independente de quem seja. E, assim, também é feito a escuta especializada, né? Dessa vítima. Uhum. Entendeu? Às vezes, dependendo, assim, da idade que nós hoje atendemos, a gente prefere nem estar fazendo a escuta no conselho. A gente prefere pedir já uma escuta especializada para não revitimizar essa criança, né, ou esse adolescente, para não ficar tocando nesse assunto aqui, E pensa, ali, né? ali. Ela vai contar aqui para o conselho, vai contar para o delegado, vai contar depois no fórum. Então, olha só. É um baita trauma, né? É um baita Revitimiza, né, essa vítima. Certo. Então, mas mesmo assim acontece, mas é claro que não em todas as vertentes seria isso, né? Para não ficar repetitivo o tempo Sim, todo, Sim, acontece. contando Tem que aquelas acontecer, sempre né, aquela. essa escuta especializada, sim. Bom, aqui em Chapadão do Sul especificamente, como que é a situação? E eu acredito que deve seguir uma tendência nacional, né? Porque a gente tem, dentro da pandemia, a gente tem visto mais violência doméstica, mais abuso, enfim. Chapadão do Sul também é assim, depois da pandemia, pós-pandemia? Olha, hoje a gente até trouxe aqui para ti um levantamento que foi feito esse ano, de janeiro de 2020 até janeiro de 2021. Certo. Tivemos, ao total, 16 casos de abuso sexual. Lembrando apenas de abuso sexual, fora o isso restante só- dos direitos violados, né? Isso só, né? Abuso sexual. Isso só de abuso sexual. Em um ano. De um ano. Isso agora, Na pandemia, né? E antes? Aí, em 2019, até eu trouxe aqui um dado, de janeiro a dezembro, ocorreu 12 casos. E isso é os casos que chegam até a gente, né? E os que não chegam? E aqueles que a criança é ameaçada, né?
olha, se você contar, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai. Tem essa violência psicológica também que o autor faz contra as crianças e adolescentes, né? Bom, e esses que aconteceram agora nesse último ano, de que maneira que eles foram resolvidos? Tiveram resolução, todos eles? Enfim, as pessoas que praticaram esse ato estão pagando por isso? Sim. Sim, tem gente presa. Presa. Sim. Isso é importante, é saber que não vai ter impunidade para quem fazer isso, né? Uma pena que o caso da Araceli, que até hoje, né, estão impunes, Não pagaram pelo não que pagaram fizeram. pelo que fizeram, né? Certo. Mas aqui estão pagando. Sim. Bom, no dia de hoje vocês estão realizando algum tipo de conscientização na cidade, né? Inclusive eu vi aqui o folderzinho, né? Que fala o que é o abuso sexual. Acho que é importante a pessoa saber o que é o abuso sexual, né? Os tipos de abuso sexual. Eu vejo aqui, por exemplo, que até o telefonema obsceno também é incluído, né? Sim. Então não é apenas o toque, a presença física, Às né? vezes o jeito que a pessoa fala com a vítima, se a vítima já se sente ali com esse direito violado, ela já tem esse direito de estar procurando ajuda, né? Certo. Você sabe quando a pessoa está com segundas intenções ou não. Nós temos aqui ainda fotografia ou filmagem de crianças ou adolescentes. Quando pedem as nudes, Os né? nudes, Os nudes. enfim. Isso é crime também. O aliciamento pela internet ou pessoalmente, o estímulo da nudez, o voyeurismo, que é a espionagem da nudez. Enfim, tem uma série de informações importantes aqui que vocês estão divulgando, né? Aí a gente vem aqui para os abusos com contato físico, né? Aí vem, né, beijo, carícias, enfim, muito importante. Você que está aí nos ouvindo, de repente se encontrar o pessoal pelas ruas, aí pega o papelzinho, leva para casa, tenta conversar com o filho, com a filha, Isso, né? Isso é Acredito importante. que é a orientação, né, Marlon? Acima de tudo, é os pais orientar e acreditar. quando chegar ao seu conhecimento sobre isso. Ouvir, né? E acreditar. E em que momento que passa a pedir ajuda? Já no primeiro contato da criança, já é a hora de ligar para o conselho, enfim. Com certeza. Com certeza, né? Se já tem essa dúvida, mesmo que seja uma dúvida, né? Vamos ligar, vamos denunciar, porque aí as medidas cabíveis vão ser tomadas, vai ser averiguado e, se cabível, vai ser requisitado aí dos serviços juntamente com a rede para essa criança e para esse adolescente, né? E esse tipo de crime, ele corre tudo em sigilo, né? Não há uma exposição da criança nem da família, né? De forma alguma. Inclusive a denúncia pode ser realizada de maneira anônima isso que eu também, ia como a falar. gente disse, né? O que eu percebo assim muito é o medo das pessoas estarem aparecendo. Ah, mas eu tô com medo de falar porque eu não quero aparecer, né? Todo mundo me conhece, ainda mais cidade pequena. Não, gente, pode ficar tranquila, que nem eu falei antes. Pode estar fazendo a denúncia de forma anônima. Às vezes até assim a gente já sabe quem é, mas de maneira alguma a gente vai estar passando para essa vítima Certo. ou para o abusador, se a gente tiver que conversar, quem fez a denúncia. Eu ouço muito assim, o pessoal fala, olha, mas eu não vou denunciar não. Não esse tipo de coisa, mas enfim, outras situações, porque depois eu tenho que servir de testemunha. O pessoal tem esse medo, né? De forma alguma. O cidadão tem um medo de fórum e de polícia, que é uma coisa de louco, né? Então, depois eu vou ter que virar testemunha. Não. Nesse caso não existe isso, né? A denúncia vai ser para que vocês apurem o que está acontecendo, né? Ela não tem que ir lá provar nada para ninguém. não. Ela tem que contar o que ela está ouvindo no vizinho, o que ela ouviu um coleguinha falar, enfim, a pessoa. Então é importante que haja denúncia, né? Vamos repetir os telefones de denúncia. São esses aqui que está no 3562-1354 do CREAS. Esse é do CREAS, né? Do CREAS. Tem o do Conselho Tutelar, 3562-2759. Esse celular é o WhatsApp também? Isso. 016 final, sim. Que é o 999670116. Isso. E o Disque 100 também funciona. Sim. E o Disque 100 também, Marlon, ele tem um canal hoje via WhatsApp, tá? Que também funciona, tá? Que é o 619-9656-5008. Então, esse também é um canal do Disque 100 via WhatsApp, né? A pessoa pode tanto ligar para o Disque 100, como também tem via WhatsApp. Certo. O Disque 100, a central não é aqui, Brasília. né?
É Brasília. Isso. Aí depois é distribuído para os Brasília municípios, que então. manda para os municípios, né? E esse tempo, esse processo é longo ou não? Ou liga no Disque 100 e isso é resolvido, já é mandado ao município o mais rápido possível? Sim, é mais rápido possível. Muito bem. Bom, Carol, André, eu acho que a gente trouxe algumas informações importantes. É importante que você que está nos ouvindo aí denuncie, né? De repente sabe aí de um vizinho, enfim, de alguém, alguma criança que esteja sendo aí abusada sexualmente, enfim. Busque a denúncia, isso é importante, né? Liga, tem várias maneiras diferentes de você denunciar, inclusive de maneira anônima. E é importante, se cada um fizer a sua parte aí, a gente consegue, de repente, até acabar com isso, né? E a criança também, acho que o pai e mãe tem que conversar com a criança, Com né? certeza. Conversar, mais explicar e a criança saber que, peraí, alguma coisa está acontecendo de errado, né? E a gente ouvir também a criança, isso é importante, Sim, né? com certeza. Obrigado pela participação de você, a gente está sempre à disposição, tá bom? Nós que Obrigada a agradecemos vocês. pelo convite, viu? Quando precisar, A Estamos gente à grita disposição. vocês lá, tá bom? Tá joia. Obrigado, Obrigada. viu? Cultura FM.